Galera, nesse vídeo eu quero te trazer um resumo e contar um pouco da história, né, desse negócio que vai me deixar multimilionário. Para quem já viu outros vídeos aqui do canal sabe de que eu tô falando, que é a Stocus, que é a minha consultoria de investimentos, que basicamente é uma empresa de consultoria que a gente cuida de toda a vida financeira do cliente, né? Então o cliente procura a gente, contrata a gente e tem certeza que ele está sendo acompanhado por um profissional sem conflito de interesses, que realmente está alinhado ali, que quer o melhor para eles, por um preço super justo e atrativo. E é justamente a tendência dos próximos anos no mercado financeiro, é justamente a migração do modelo de assessoria e dos grandes bancos, que ainda tem muita grana, para o modelo de consultoria, que é o que acontece nos Estados Unidos. Vou te contar um pouco da história ao longo desse vídeo aqui, né? Mas basicamente tudo começou lá em 2019, quando eu criei este canal. Então tem alguns inscritos aqui que estão aqui desde as antigas, que eu sempre vejo nos comentários a fotozinha ali de todo mundo. Então eu lembro dos rostos que estavam desde o início. Então se você é do início, comenta aqui para eu saber que você ainda continua acompanhando. Quero ver quantas pessoas estão aqui desde os primórdios deste canal, né? E basicamente eu sempre foquei em educação, né? Então trazer conteúdos gratuitos aqui no YouTube, trazer conteúdos pagos também por meio de cursos, treinamentos. Já fiz alguns lançamentos também, que a gente conseguiu acumular um certo caixa por conta desses lançamentos. E também depois a gente começou a fazer alguns cursos, alguns treinamentos, vendendo ali no perpétuo, que a galera fala, né? Então vendi o PFO, que é uma planilha de controle financeiro. Você lança lá todos os seus gastos e ela é toda automatizada, mostra o tanto que você está gastando com alimentação, moradia, gastos fixos, gastos variáveis. Então é uma planilha super barata que deu muito certo. Mais de 1000 clientes tiveram acesso a essa planilha também. E alguns treinamentos, como por exemplo o meu primeiro investimento. Enfim, a gente focou bastante nesses conteúdos. Todos os links estão aqui na descrição se você quiser analisar um pouco cada um desses produtos. Mas, ao longo do tempo, uma coisa que eu percebi existem dois grandes tipos de pessoas, né, de públicos quando a gente está falando do mercado financeiro. Existem aquelas pessoas que são iniciantes e que querem aprender e executar por conta própria. E existem aquelas pessoas que já têm uma certa grana ou estão começando agora e conseguem juntar um valor relevante todos os meses e simplesmente não tem tempo, não tem paciência, não tem interesse nenhum em aprender e executar sozinho, porque não sabe exatamente o que está fazendo, tem um pouco de medo e quer alguém para executar para ela, que é um profissional de confiança para poder delegar totalmente a gestão do dinheiro dela. E esse foi o grande insight que fez a gente criar a Stocus, que é a empresa de consultoria de investimentos, né? A gente continua com um braço de educação que vai fornecer conteúdos, cursos, treinamentos e infoprodutos no geral para essas pessoas que querem continuar aprendendo e executando por conta própria ou ainda não tem dinheiro para contratar uma consultoria, mas também abre essa consultoria que é justamente para essa pessoa que quer simplesmente delegar. Aí ela paga uma taxa fixa para a gente mensal e a gente cuida mensalmente, faz o acompanhamento ali periódico de toda a vida financeira dela. Então a gente pode trabalhar desde os investimentos, que é o nosso foco principal, quanto também auxiliar e orientar em questão de financiamentos, pegar créditos no geral, né, consórcios, seguros, previdência, conta PJ. Então a gente consegue auxiliar toda a vida financeira do cliente. Ele não precisa contratar um especialista em cada área, a gente consegue direcionar em vários aspectos e ele tem um ponto focal ali. Ele pergunta para o consultor dele, que ele sabe que ele vai ter um melhor direcionamento. O link da Stocus também está aqui embaixo. Por que é um negócio que vai me deixar multimilionário nos próximos anos? Basicamente por conta do contexto macroeconômico que a gente está vivendo e o micro também, falando deste negócio específico no quesito de consultoria CVM. Quando a gente olha para os grandes países do mundo, os mais desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa, Canadá, todos eles tem grande parte do dinheiro das pessoas em corretoras e não nos grandes bancos, igual a gente tem aqui no Brasil. E eles têm um profissional contratado, que é o Financial Advisor, que é basicamente um consultor de investimentos. Só que no Brasil, nos últimos anos, muito em função dessa revolução que a XP trouxe e o BTG veio na onda também, crescendo bastante no modelo de assessoria, o Brasil teve esse crescimento ali bem expressivo, principalmente 2015 até 2020, 2022, porque é um modelo muito fácil de ser vendido, né? O assessor, ele é ali contratado da corretora, ele é um distribuidor de produtos, ele é um vendedor, ele ganha comissão em cima da venda de produtos financeiros. Então, quando ele vende um CDB, vende uma ação para o cliente, ele sempre vai ser comissionado, mas existe o conflito de interesse. E tem um ponto que ele fala o discurso maravilhoso para o cliente de que é um serviço gratuito, porque o cliente não vai pagar nada para ele. Que é lindo, você vai ter um aconselhamento, vai ter alguém acompanhando os seus investimentos e você não paga? Poxa, maravilha. Só que como assim não paga, né? Quem que paga o salário desse cara? Justamente as comissões nos produtos que ele te vende. Isso gera um conflito, porque produtos bons pagam menos comissão para o cara e produtos ruins pagam muito mais. Não é à toa que assessor enche a carteira de cliente de COI, porque a comissão vai lá em cima, enche a carteira do cliente de debenture, por
Porque é um título de longo prazo e que vai pagar uma comissão gorda pro assessor. Enche a carteira do cliente de fundos setipados, que ele não consegue vender porque não tem liquidez no mercado secundário, não tem como sair porque é um fundo que não permite o resgate, e aí o cliente fica lá anos e anos e anos preso com aquele produto, mas o assessor tá maravilha. Por quê? Ele já antecipou a receita de todos esses anos em uma bolada só no momento que ele fez a venda. Isso gera um conflito que é bom pro assessor, mas não é bom pro cliente. O cliente acha que ele não tá pagando nada, mas ele tá pagando muito. Por quê? Quanto pior o produto, mais ele paga e sem ver. Além de estar pagando muito, não tem transparência nenhuma em quanto que está sendo essa taxa, pelo menos até neste momento. Isso deve mudar ao longo do tempo, mas surgiu recentemente um grande modelo que é muito mais alinhado, muito mais saudável, que é o praticado ao redor do mundo, que é o modelo de consultoria ao invés de assessoria. Na consultoria, primeiro, o consultor ele não é exclusivo de nenhuma corretora de valores e também ele pode atender o cliente em qualquer corretora sem receber comissões. Ou seja, quando eu monto a carteira e recomendo um investimento para o cliente, ele tem a certeza que eu não estou ganhando mais ou menos em função daquela recomendação. Por quê? Não é a corretora que me contrata aqui na Stocks. Quem me contrata é o cliente e ele sabe exatamente o tanto que ele está pagando por mês pra gente. E aí a gente coloca o produto na carteira e se aquele produto geraria uma comissão que iria para o bolso do assessor, como ele contrata a gente devolve essa comissão em formato de cashback para ele. Isso reduz o custo que ele tem com a gente ali mensalmente. E por que é esse um negócio que vai me deixar multimilionário? Primeiro, porque a gente está falando de mercado financeiro. O dinheiro gira no mercado financeiro. Então, é um lugar muito saudável, uma terra muito fértil para você criar um negócio, desde que você seja um profissional ético e que os clientes confiem em você. Você não pode ser um assessor que vai sair vendendo COI, porque por mais que você ganhe uma bolada no curto prazo, no longo prazo essa relação não é saudável. Os clientes vão te abandonar, assim como já estão abandonando vários dos seus assessores. Todos os clientes que a gente recebe aqui, que vieram de um escritório de assessoria, eles têm produtos péssimos na carteira, como esses que eu citei, fundos setipados, COI, por aí vai. Quando a gente vê, poxa, não consegue nem vender. Ou seja, o cara contrata a gente para melhorar a carteira dele, a gente tenta fazer alguma coisa, só que muitas vezes não tem o que fazer, porque não tem como vender aquele produto. Tem que esperar a data do vencimento e o produto fica lá rendendo 0%, 30% do CDI durante longo prazo. Mas voltando ao assunto, né? Mercado financeiro gira muito dinheiro e se você consegue capturar um pequeno percentual desse dinheiro do mercado financeiro que está sendo transacionado ali, você já consegue acumular muita grana. Mas não é esse o foco principal, né? O foco principal é justamente nessa transição de modelo que vai acontecer nos próximos anos. Da mesma forma que a XP e a BTG cresceram muito, principalmente a XP de 2015 até 2020, por exemplo, com esse modelo de assessoria, porque todo mundo estava saindo dos grandes bancos para ir para o modelo de assessoria, eu acho que nos próximos anos a tendência é justamente as pessoas saírem desse modelo comissionado da assessoria para um modelo de consultoria, que é muito mais alinhado, muito mais ético, mais transparente, que o cliente sabe o tanto que ele está pagando, ele contrata o consultor e não mais a corretora que contrata o assessor. Então, zera o conflito de interesses, é o mais saudável para todas as partes e é o que acontece ao redor do mundo. E quando a gente está falando de Brasil, o Brasil nada mais é do que uma proxy do que rola ao redor do mundo, né? É só você olhar o que está funcionando lá e espera 5, 10 anos que no Brasil é o que vai acontecer. Não é à toa que a XP cresceu muito nessa onda de shopping financeiro, seguindo a onda da Charles Schwab, que é uma das maiores corretoras lá dos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil imita o que acontece ao redor do mundo. Então, se a gente olha para o mundo que é assim que as coisas funcionam, no Brasil a tendência é que isso deve acontecer nos próximos anos também. E não apenas por conta disso, mas porque existem vários estudos que nos países que adotaram o modelo de FII fixo, que é o que a gente adota aqui na Stocks, na média, o rendimento, né, a rentabilidade, o crescimento do patrimônio dos clientes aumentou mais do que nos países que adotaram o modelo comissionado. Ou seja, não é apenas da boca para fora que é um modelo melhor. Na prática, as pessoas também ganham mais dinheiro ao longo do tempo ao adotar um modelo muito mais alinhado. Não é à toa que esses países que eu falei, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai, eles já baniram, já proibiram esse modelo de comissão porque sabem o tanto que é prejudicial
para o cliente. E aí não é um problema do profissional que atua nesse modelo, né? O problema é do modelo que é conflitado. Então a gente precisa mudar o modelo e é justamente isso que eu acho que vai acontecer, essa transição no Brasil. E quem estiver posicionado desde o início, como por exemplo a gente está aqui na Stocks, eu acho que vai ser um modelo bem interessante que vai de fato melhorar a vida de todos os clientes. E é o que eu sempre falo, né? Se você quer ficar milionário, gere valor na vida do máximo de pessoas possíveis, e quanto maior o problema que você resolve para o maior número de pessoas possíveis, aí sim mais dinheiro você consegue ganhar. O dinheiro é sempre uma consequência, a gente não está criando esse negócio querendo enriquecer. É algo que vai acontecer naturalmente, não tenho dúvidas disso, mas o grande foco aqui é trazer um modelo alinhado que eu gostaria de estar sendo atendido se eu não fosse um consultor. Então, se eu não tivesse uma empresa de consultoria, se eu não fosse um consultor de valores imobiliários, eu queria ser atendido por um consultor e não por um assessor que eu sei que vai ganhar taxas, comissões, spreads em cima das recomendações que ele está fazendo para mim. Então, não estranhe se você vê a Stocos sendo falada aí nos próximos anos como uma das principais empresas de consultoria de investimentos do Brasil, porque eu não tenho dúvidas que realmente vai ser. Então, anotem esse nome. E se você quiser o nosso acompanhamento também aqui na Stocos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você preencher o formulário, a gente entra em contato, agenda uma conversa para poder entender melhor se faz sentido o nosso acompanhamento, tanto para você contratar a gente, quanto se a gente consegue de fato agregar aí na sua vida, dadas as suas demandas. Deixa nos comentários qual que é o principal insight que você teve nesse vídeo. Tamo junto e até a próxima.